Salmos de número 30, versículo de número 5, nós vamos ler apenas a parte B desse versículo, tá bom? Que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga glória a Deus. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que ainda que você tenha entrado por essas portas, passando pelo período da dor, do choro, do lamento, das lágrimas, Deus tem um novo amanhã preparado para a sua vida? Você crê nesta palavra? O que é o choro? O choro, ele é a maior demonstração de sentimento mais intensa e autêntica que o ser humano pode ter. Porque o choro, ele revela a verdade que está escondida por trás de um sorriso bonito. O choro, ele revela aquilo que está escondido por trás de uma bela maquiagem ou até mesmo de uma boa aparência. Sabe por quê? Muitas das vezes nós conseguimos esconder pela nossa aparência, através de um sorriso, através de uma maquiagem, através de uma máscara, aquilo que está dentro do nosso coração. Porque apenas com os nossos olhos físicos eu não consigo enxergar como é que você está se sentindo hoje. Daqui do altar, olhando para você, eu não tenho a dimensão dos sentimentos que está dentro do seu coração e como é que está a sua alma hoje. Quer ver só? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, olha para trás de você aí. Você consegue saber só olhando para ela o que ela está sentindo? Você consegue? Não tem como, é impossível. Então, o choro, ele é o que revela a verdade, o sentimento que há dentro do nosso coração. O choro muitas das vezes revela se você está alegre. Quem é que já chorou muito de alegria? Quem já chorou de alegria? Eu já. Tem 2 momentos especiais que eu chorei muito de alegria, e chorei muito mesmo. Foi o dia que eu me casei, que eu disse sim para minha esposa no altar, e o outro dia foi o dia do nascimento do meu filho. Não houve maior alegria depois desses 2 acontecimentos, que foi o dia que eu me casei com a mulher da minha vida e o dia em que o meu filho nasceu, que eu tive o privilégio de receber o título de pai. Eu chorei muito, foi muita lágrima, só que aquele choro não era choro de tristeza, mas aquele choro revelava a alegria que estava dentro de mim, e aquela alegria era tanta, que eu demonstrei ela como chorando. Então o choro revela se você está alegre, mas ele também revela se você está triste, angustiado. Porque muitas das vezes uma pessoa, quando passa por um período de tristeza, de angústia, de frustração e decepção, ela sente uma dor tão grande no seu coração, que ela não consegue conter esse sentimento de tristeza. O que ela faz? Expõe a tristeza do coração chorando. Eu tenho certeza que você também já teve a infelicidade de chorar de tristeza. Eu também já chorei muito de tristeza por algumas situações, problemas que nós passamos na nossa vida, não é verdade? Então o choro, ele também tem a capacidade de revelar se nós estamos tristes. O choro também revela se você está até mesmo nervoso, porque tem pessoas que, quando entra no estado de nervos, ela fica tão nervosa, tão raivosa, tão irada, que aquele sentimento faz ela chorar. Quem já chorou de raiva? Eu já chorei de raiva. Quando era novinho, então, eu chorava de raiva direto. Eu estou chorando porque eu estou com raiva. A criança faz muito isso, né? Estou chorando porque eu estou com raiva. Então o choro, ele revela o sentimento que há dentro de nós. O choro, ele revela a verdade que há no nosso coração. Mas você pode dizer: ah, pastor, eu sou difícil de chorar. Pastor, eu não choro muito não. Para mim chorar, pastor, é difícil. Mas fique tranquilo, sabe por quê? O que o salmista está falando aqui não é do choro literal, da reação biológica do corpo do ser humano ao expor e transmitir os sentimentos. Não, ele não está falando de um choro literal, mas esse choro que o salmista Davi, ele está nos dizendo, ele representa um momento de luta, um momento de dificuldade. Esse choro representa um momento de aflição, esse choro representa um momento de tribulação, e muitas das vezes um deserto que nós passamos na nossa vida. E eu já quero te perguntar nesta noite, você não precisa responder para mim não, é entre você e Deus: o que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem preocupado o seu coração?
O que é que tem afligido a sua alma e que tem te deixado inquieto, ou até mesmo inquieta, e que tem tirado muitas das vezes o seu sono? Porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o momento da luta, da dificuldade, sobre o choro, que é o momento da adversidade que muitas das vezes nós passamos na nossa vida. E eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, mas eu vim aqui hoje como um boca de Deus para te dizer que Deus vai pôr um fim nesse seu sofrimento, Deus vai pôr um fim nesse seu momento de choro, Deus hoje vai pôr um fim em tudo aquilo que tem tirado a sua paz e tem preocupado o seu coração. Sabe por quê? Através desta passagem que nós acabamos de ler, pela vida do salmista Davi, nós aprendemos 3 segredos espirituais. E quando você aprende esses 3 segredos que estão implícitos no texto, você guarda ele no seu coração, você nunca mais é dominado pelos problemas. Você nunca mais é dominado pelas lutas e pelas dificuldades. Pastor, quais são esses 3 segredos que estão implícitos no texto aí? Leia comigo novamente, Salmos de número 30, versículo de número 5, a parte B. O salmista começa dizendo na parte B: o choro pode durar uma noite. Ou seja, então o primeiro segredo espiritual que o salmista está nos mostrando, através daquilo que ele está nos dizendo, é que nenhuma luta é para sempre. Nenhuma luta é eterna, nenhum sofrimento ele perdura para sempre, porque o salmista revela que o choro, ou seja, ele pode durar uma noite. Uma noite é o quê? É um período de tempo, é algo que é passageiro e momentâneo, ou seja, então ele está nos mostrando que nenhuma luta é eterna, que nenhum problema é para sempre, que nenhum choro, que nenhuma circunstância, ela perdura eternamente, ou seja, porque todo problema, toda luta, ele tem um tempo determinado para iniciar, mas ele também tem um prazo para terminar. Tanto é que a palavra diz lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, vai comigo lá, Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, Salomão ele diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Ou seja, a vida do ser humano ela é feita de ciclos, ciclos que se iniciam e terminam, ciclos que se iniciam em um dia e terminam no outro, ciclos que se encerram semanalmente, mensalmente, anualmente, ou seja, a vida do ser humano é feita de ciclos que se iniciam e que terminam, ou seja, então nenhuma circunstância, nenhum problema que nós passamos, nenhuma adversidade, nenhum deserto é para sempre, mas ele é apenas um período passageiro e momentâneo que nós enfrentamos na nossa vida. Então entenda, esta luta que você está passando, ela não vai durar para sempre, porque hoje Deus está pondo um fim. Essa dificuldade, essa adversidade, esse problema que você tem enfrentado na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, essa luta que você tem enfrentado na sua vida emocional e até mesmo espiritual, ela tem um tempo para acabar, e esse tempo é hoje, porque hoje Deus está pondo um fim em tudo aquilo que tem tirado a sua paz e que tem preocupado o seu coração. Então nenhuma luta dura para sempre. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, vai lá comigo em 2 Coríntios capítulo de número 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, quando você entende que nenhuma luta é eterna, a sua mente ela é transformada, e foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele compreendia que nenhuma luta era para sempre, e ele teve a mente transformada, e olha como é que ele lidava com a luta. Olha como é que ele lidava com os problemas e as dificuldades da vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim: porque
a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então olha como é que Paulo ele trata o dia mal. Olha como é que Paulo ele lida com as circunstâncias e com o deserto da vida, ou seja, ele diz que todas as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos não passam de leve e momentânea. Você pode pensar, pastor, de leve e momentânea minha luta não tem nada. Pastor, de leve e momentâneo esse deserto, essa dificuldade que eu estou passando, não tem nada. Mas você sabe por que é que Paulo, ele lida com os problemas dessa forma? Sabe por que é que Paulo ele lida com as dificuldades dessa forma, tratando como leve e momentânea? Porque ele tinha certeza que nada que ele passe, que ele enfrente, que ele sofra nessa vida, era eterno. Ele tinha certeza que Deus teria o poder de pôr um fim no seu sofrimento. Ele tinha certeza que nenhuma luta é para sempre, mas que Deus era poderoso para pôr um fim na sua aflição. Tanto é que no versículo de número 18 ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou seja, Paulo, ele não se preocupava com aquilo que rodeava ele. Paulo ele não se afligia pela luta, Paulo ele não se deixava ser abatido pela dificuldade, Paulo ele não se deixava ser vencido pelos problemas e pelo deserto da vida, porque ele não estava preso naquilo que os seus olhos conseguiam enxergar, mas os olhos deles estavam fitos no céu, os olhos deles estavam fitos na eternidade, os olhos deles estavam fitos no Senhor, naquilo que Deus tinha preparado para ele. É por isso que ele dizia: eu estou passando por essa luta, mas essa luta ela é leve, ela é momentânea, porque o que Deus tem preparado é uma glória que é muito grande, que em breve há de ser revelada sobre a minha vida. Creia que esse seu problema não é maior do que a glória que Deus tem para você, esse seu problema não é maior que a honra que Deus tem para você, essa luta que você tem passado não é maior do que a bênção que Deus tem para te entregar. Então não se prenda ao seu momento de dor, mas olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para a eternidade, para a recompensa que Deus ele tem para a sua vida. Glória a Deus! É por isso que Paulo ele não se prendia pela dificuldade, porque ele não se preocupava, ele não se afligia. Sabe por quê? Infelizmente muitas pessoas elas estão apegadas naquilo que os olhos conseguem ver, aí ficam desesperadas, aflitas, preocupadas, porque ela vive segundo aquilo que ela vê. Ela vive segundo aquilo que os seus olhos físicos conseguem enxergar. É por isso que vive abatida, é por isso que vive abalada. Nós temos que viver como a palavra diz. Nós não vivemos pelaquilo que vemos, mas nós vivemos pelaquilo que nós cremos. E nós cremos em quem, igreja? Jesus. E para Jesus não tem problema, sabe por quê? Ele é a solução de todos os nossos problemas. Para Jesus não existe dificuldade, sabe por quê? Ele é a solução para tudo nas nossas vidas. Para Jesus não existe impossível, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Então se você crê em Jesus, você não pode viver pelas circunstâncias, pelas adversidades, você não pode viver apegado naquilo que te rodeia, mas você tem que fazer com o apóstolo Paulo, que ele não vivia segundo aquilo que ele vê, mas ele focava nas coisas que são eternas e celestiais, que Deus tinha preparado para ele. Era por isso que ele não se deixava dominar pela luta, é por isso que ele não se deixava dominar pela dificuldade. Creia que assim vai ser na sua vida, creia que assim será na sua casa, assim também será na sua família. Nenhuma luta vai durar para sempre, nenhuma dificuldade dura para sempre, porque Deus hoje está pondo um ponto final em tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tem tirado a sua paz e tem preocupado o seu coração. Então o primeiro segredo que nós aprendemos através do que o salmista Davi lhe disse aqui: nenhuma luta dura para sempre. Diga comigo: nenhuma luta dura para sempre. Diga comigo: nenhum problema é eterno. Essa é a primeira lição que nós tiramos desta palavra. Pastor, qual é a segunda lição? A segunda lição é: creia que essa luta não pode te matar. Essa luta não pode te destruir, e por causa dela você não vai ser abalado. Sabe por quê? O salmista ele está dizendo que o choro ele pode durar uma noite,
Mas ele dá uma certeza que a alegria vem pela manhã. Ou seja, se ele passou pelo período do choro, e ele tem a certeza que ele vai viver um período de alegria, é que aquela luta não vai vencer ele. É porque ele não vai ser derrotado pela aflição, é porque ele não vai ser vencido pela dificuldade, pelo contrário, é ele quem vai vencer a luta. Ele não vai ser derrotado pelo problema, pelo contrário, é ele quem vai vencer o problema, é ele quem vai vencer a adversidade, e assim vai ser na sua vida. Esse problema não vai te destruir, ele não vai te afligir, ele não vai te derrotar, é você quem vai derrotar esse problema, vai passar por cima dele e vai alcançar a alegria que Deus ele tem preparado para a sua vida. E para não ficar apenas na minha boca, na minha palavra, olha o que a palavra diz, 1 Coríntios capítulo de número 10, o apóstolo Paulo ele é um homem que fala muito acerca de lutas e dificuldades, até porque ele é um homem que viveu os dois extremos da vida, ele é um homem que experimentou os dois lados da moeda, ele soube ter bonança, mas ele também soube passar por problemas, ele teve fartura, mas também teve escassez, ou seja, ele é um homem que enfrentou muitas lutas, então ele tem propriedade para falar acerca das lutas, e olha o que ele diz, 1 Coríntios 10, versículo de número 13, eu te provo que essa luta não vai te matar, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará escape para que possais suportar. Ou seja, Deus não permite que nós sejamos tentados e provados acima daquilo que nós podemos suportar. Então, se você tem passado por uma luta, por uma prova, por um deserto, por uma adversidade, saiba que se Deus ele permitiu, é porque Ele sabe que você aguenta, que você suporta. Eu sei que às vezes a gente pensa, não pastor, mas eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou perecer, não pastor, mas eu vou cair, não pastor, eu vou ser vencido. Não vai não, porque se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você tem estrutura para viver isso que você está passando. Só que, ao invés de você se questionar e entender e querer saber o porquê é que Deus está te permitindo passar por isso, você precisa mudar a mentalidade e parar de querer saber o porquê, e sim o para quê. Para que Deus está me permitindo passar por isso? Para que Deus está me permitindo sofrer essa adversidade? Para que Deus está me permitindo passar por esse deserto? Sabe por quê? Nós temos que parar de olhar as lutas apenas de forma negativa. Eu sei que ninguém gosta de passar por luta, eu sou um que não gosta de passar por luta. Eu sei que ninguém gosta de passar por adversidade, eu também não gosto de passar por adversidade, mas saiba que nem toda a luta tem apenas um lado negativo, também tem os seus lados positivos. Você também consegue extrair coisas boas do seu momento de choro, sabe por quê? A luta, ela não vem apenas para afligir o seu coração, mas através dessa luta, a sua fé é fortalecida. Você é amadurecido. Através dessa luta, Deus te fortalece. E através da luta, muitas das vezes, você também se aproxima de Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que quando tudo está bem, vira as costas para Deus. Não ora, não busca, não jejua. Aí quando é que a pessoa vai voltar a buscar? Quando o calo aperta. Você pode ver as maiores experiências espirituais de comunhão e relacionamento com Deus que nós vivemos é no momento da luta. Porque Deus ele se revela quando o quê? Quando nós estamos no meio da luta, clamamos a Ele, Ele vem com socorro e atende a nossa oração. Ou seja, então nem toda luta é para o nosso mal. Tem luta que Deus permite para que nós venhamos nos achegar mais a Ele, para nos dar mais experiências com Ele e para que nós possamos experimentar mais do seu poder. Então nem toda luta é para a nossa morte, mas tem luta que vem para nos amadurecer, forjar o nosso caráter e nos fazer crescer na fé. Então essa luta não vai te destruir. Se Deus está te permitindo passar, é porque você consegue suportar. Você é forte, você vai vencer e você vai conseguir passar por esse problema, por essa adversidade. E saiba que essa luta não tem o poder de te destruir. Não tem não. Sabe por quê? Olha o que a palavra diz. 2 Coríntios, volta comigo lá, 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, versículo de número 8.
em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha a grandeza daquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo. O que ele está nos dizendo é algo muito forte, muito profundo, porque ele nos revela que independente da luta que nós passamos, Deus sempre tem um escape preparado para nós. Ele nos mostra que independente da aflição, que independente da dificuldade, Deus sempre tem um livramento e tem um resgate para nós. Sabe por quê? Ele nos mostra isso através daquilo que ele está dizendo, porque ele está falando: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, você pode passar pela tribulação, você pode passar pelo problema, pela dificuldade, mas você não vai viver angustiado. É isso que ele está falando. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Ele diz: perplexos, mas não desanimados. Tem luta que a gente passa que a gente fica assim, né? Perplexo, né? Sem saber o que fazer, perdido, fica até mesmo espantado, mas nós não ficamos desanimados por isso, porque é Deus quem nos dá o ânimo e é Ele quem renova as nossas forças. E Ele ainda diz mais: perseguidos, mas não desamparados. Ou seja, ainda que pessoas nos persigam, ainda que o inimigo queira nos perseguir, queira se levantar contra nós, ainda que ele venha tentar nos atingir, nós nunca seremos desamparados, porque é Deus quem nos sustenta, é Ele quem nos ampara, é Ele quem nos toma pela mão direita e nos faz permanecer de pé no meio da luta. E Ele diz: abatidos, mas não destruídos. Você vai passar pela luta, vai passar pela dificuldade, vai passar pelo sofrimento, você vai passar pelo período do choro, pelo período da aflição, mas essa luta não vai te matar, ela não vai te destruir, ela não vai te atingir, ela não vai te derrubar, porque hoje Deus, Ele te dá o escape, Ele te dá o livramento, e hoje Deus, Ele te resgata, Ele te sustenta, e Ele te ampara com a destra da sua justiça. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Então essa luta não vai te matar, porque Deus é quem te dá o escape. Hoje Deus está enviando o escape que você precisa. Hoje Deus está te dando o livramento. Hoje Deus está te amparando, te tomando pela mão direita, te sustentando e te levantando no meio dessa aflição. É por isso que ela não pode te matar, porque você não está sozinho. Diga comigo, diga: eu não estou sozinho. Deus está contigo. E se Ele está contigo, você não tem ao que temer. Você não tem do que se preocupar, porque é Ele quem vai pelejar e vai guerrear por você. Então a segunda lição que nós tiramos desta palavra é que esta luta não pode te matar. Ela não pode e não tem o poder de te destruir. E a terceira lição que nós extraímos do texto de Salmos de número 30, volta comigo lá. Salmos de número 30, versículo de número 5. O salmista, ele diz: o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Então a terceira lição que nós tiramos e extraímos desta palavra é que tenha fé, tenha certeza que a alegria virá, a bonança virá, a resposta de Deus virá, porque Ele vai agir em seu favor. E o que o salmista está falando não é uma dúvida, uma incerteza. Ele não está falando da boca para fora, mas ele está dando certeza. Ele está afirmando que a alegria virá, ou seja, tenha certeza que a sua alegria está chegando, e hoje é o dia que Deus vai fazer você se alegrar, vai fazer você sorrir. Hoje é o dia que Deus vai trazer um novo amanhã, um novo recomeço para a sua vida. Hoje é o dia que Deus marcou para mudar a sua história. É isso que o salmista está falando. Você passou pelo período da luta, sim, já passou, pela dificuldade, pela aflição, você passou pelo período momentâneo do sofrimento, você passou pelo período do choro, e esse choro não te destruiu. Agora que você passou pelo choro,
mas não foi destruído, não foi abalado, não foi derrotado. Então agora você está mais do que preparado para viver o novo amanhã de Deus. Agora você está mais do que preparado, estruturado, você está mais do que estruturado para viver a bonança e a promessa que Deus ele tem preparado para a sua vida. Ou seja, então essa luta, ela só te preparou para viver a alegria de Deus. Essa luta, ela só te amadureceu para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Essa luta, ela só forjou o seu caráter e preparou e amadureceu o seu coração. É por isso que o salmista está dizendo: tenha certeza, a alegria vem. Não se preocupe, não aflija o seu coração, porque Deus tem um novo tempo preparado para a sua vida. Olha o que Paulo ele diz aos Romanos, capítulo de número 8, vai comigo lá. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18. Olha o que Paulo ele diz. Romanos 8, versículo de número 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então entenda algo: essa luta, esse problema, essa aflição não se compara, não chega nem perto com o tamanho da honra que Deus tem preparado para a sua vida. Essa dificuldade não se compara com o tamanho da bênção que Deus tem para te entregar. Essa tristeza não se compara com o tamanho da alegria que Deus tem para você. Essa humilhação não chega nem perto com o tamanho da honra que Deus tem para você. Esse problema, essa luta, não se compara com o tamanho da vitória que Deus ele já tem preparado para a sua vida. Sabe por quê? O que Deus tem para você, o que Deus tem para te dar, é muito maior daquilo que você está vivendo hoje. O que Deus tem para a sua vida é muito maior daquilo que você está passando hoje. Tanto é que a palavra diz lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 20. Encontrou aí? Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 20, diz assim: na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então creia que hoje Deus está transformando o seu pranto em riso. Hoje Deus está transformando a sua tristeza em alegria. Hoje Deus está transformando essa luta em vitória, essa dificuldade em conquista, essa humilhação em dupla honra. E Deus está transformando o quadro, o cenário da sua vida, e Ele está transformando a sua história. Creia que hoje Deus está mudando o quadro, está mudando o rumo, Ele está transformando tudo aquilo que você está vivendo. É por isso que o salmista Davi, ao encerrar o Salmo de número 30, ele vai dizer o seguinte, volta comigo lá, Salmo de número 30, versículo de número 11. Olha o que o salmista ele vai concluir dizendo: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. E ele diz: para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então o salmista ele testifica, ele nos mostra e nos prova que de fato Deus mudou a história da vida dele. O salmista ele deixa relatado que de fato
a alegria de Deus chegou e a vida dele foi transformada. E creia que da mesma forma, da mesma maneira que Deus transformou a vida do salmista Davi, que ele passou por um período de choro, de pranto, de sofrimento, e a alegria chegou, hoje também a alegria do Senhor está chegando sobre a sua vida. Hoje também ele está agindo em seu favor, e hoje também ele está transformando a sua história. Só que tem um detalhe, ele diz que foi Deus quem transformou a tristeza dele, o pranto dele, em alegria. Ou seja, se é Deus quem transforma a nossa vida, você precisa permanecer firme na presença dele, porque sozinho você não consegue se livrar do dia mau, sozinha você não consegue vencer as lutas e as dificuldades, porque é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá a força. Então, para que hoje você consiga vencer esse problema, essa adversidade, você precisa clamar, invocar o nome do Senhor, porque fazendo isso, Ele vai agir e vai operar em seu favor. Você crê nesta palavra? Então se coloque de pé e aplaude.